Hello guys! Para mim é good morning, para vocês aí não sei que hora é, então good morning. Eu vou colocar aqui agora para vocês um resumo da aula de ontem, né, da reposição, onde eu abordei o Simple Past. Então a gente viu, né, como é que é a construção do Simple Past, da pergunta e das respostas curtas, alright? Então a gente vai, né, fazer isso agora e não é só para quem não assistiu, quem não assistiu a aula ontem, quem assistiu a aula ontem também queira, né, dar uma revisada e tal. Então, é para todo mundo, ok? Vamos lá? Então, vamos começar pelo livro. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Let's talk about the past. O que a gente vai estudar hoje é o simple past. Né? Past em inglês é passado, então é o passado simples. A gente já estudou simple present, que é quando eu vou falar das coisas, né, da minha rotina, das coisas do meu cotidiano, você quer saber dos hábitos de alguém, a gente usa. E agora a gente vai aprender a falar de coisas que já aconteceram, ações que ocorreram no passado. Assim como o simple present que a gente estudou, o simple past também é construído com um verbo auxiliar, só que aqui, ao invés do does e do do, a gente vai usar o did. E aqui é diferente também, porque o did, ele é usado para todas as pessoas, não tem aquela distinção, né? He, she, it é um, a you, we and they é outro. Não, todo mundo aqui, todos os pronomes para todas as pessoas, a gente vai sempre usar did. Então, vamos lá, vamos ver como é que é, vamos ouvir o exemplo que está aí no livro de vocês. Cyber Audio. Vamos escutar, então. Did you get a lot of emails yesterday? Yes, I did. Did you answer them? No, I didn't. Então, did you get a lot of emails yesterday? Yesterday quer dizer ontem. Então, did you get aqui é receber, né? Did you get a lot of emails yesterday? Você recebeu muitos e-mails ontem? Yes, I did. Did you answer them? No, I didn't. Então, você respondeu os e-mails? Não, não respondi. Recebi vários e-mails, mas não respondi. Então, aqui a gente tem um exemplo de um diálogo, né, que poderia ocorrer em qualquer escritório, e a gente tem a estrutura da pergunta, tá vendo? Did é o auxiliar, ele vem primeiro, sujeito, o verbo, get, e o complemento. Complemento em inglês pode ser o objeto do verbo, pode ser um quantificador. Aqui a gente tem o yesterday, que é um marcador de tempo, né? Ontem. Então, como eu estou falando de passado, a gente tem alguns advérbios de tempo, né? Alguns marcadores temporais que a gente usa sempre. A gente vai ver daqui a pouquinho alguns, né, que a gente tem costume de usar. Então, vamos dar uma olhada aqui, fazendo os nossos language breaks. Sempre pergunta começa por verbo auxiliar. Nessa lição, a gente não vai ver perguntas começando pelos pronomes interrogativos, como what, when, how. Por quê? Porque nesse tipo de pergunta, a resposta é sempre uma frase completa, né? A gente não usa o yes, I did, ou no, I didn't. É uma frase afirmativa completa. E aí a gente vai precisar flexionar o verbo. Isso a gente vai ver na lesson 6. Então, aqui a gente vai trabalhar com a frase interrogativa e as respostas curtas. Então, a frase aqui vai começar pelo auxiliar. Did. Depois vem o sujeito. Did you. Agora, vamos precisar de um verbo, né? Did you get. O verbo aqui é purple. Então, did you get, você recebeu o quê? A lot of emails. Quando? Yesterday. Então, did you get a lot of emails yesterday? Estrutura da pergunta. Yes, I did. Então, yes. Pergunta com I, responde com... Pergunta com you, responde com I, né? Então, yes, I did. Pronto. Agora, vamos para a segunda pergunta. Did you answer them? Você respondeu os e-mails. Então, did
you answer them? A gente vai estudar esse them na lição 6, próxima lição, né? Ele é um pronome oblíquo, né? Ele é o pronome object, perdão. Então, did you answer them? Você os respondeu? No, I. E aí a contração didn't, que é o did mais o not. Didn't. Uma coisa que eu peço que vocês sempre se atentem é na pronúncia. O did you, nunca ele é pronunciado assim. Did you get? Não. Did you? Did you? So, did you get a lot of emails yesterday? Did you answer them? Em alguns sotaques, em algumas pronúncias, até viram um ya. Então, did ya? Did ya? Então, é sempre muito junto. E quando a gente aprende a pronunciar já dessa forma, na hora de ouvir, facilita a nossa vida. Então, agora vamos parar de olhar o livro um pouquinho e a gente vai olhar um material que eu preparei aqui para vocês, tá bom? Que é parecido com o que a gente usou quando estava aprendendo Simple Present. Então, did I? Eu fiz tal coisa? Did I give class yesterday? Did I give class yesterday? Eu dei aula ontem? Yes, you did. Tá doida, Dani? Deu sim. Yes, you did. No, you didn't. Então, did I? Eu. Resposta, yes, you did. No, you didn't. Já pergunta com you. Did you? Did you? Did you study? Did you? Yes, I did. No, I didn't. Então, pergunta com you, responde com I ou we. Porque lembra que o you em inglês ele tanto serve para o singular como para o plural. Então, yes, we did. No, we didn't. Alright? E agora, we, nós. Did we? Did we travel yesterday? Nós viajamos ontem? Yes, we did. No, we didn't. Quando a pergunta é feita com we, se eu respondo também com we, quer dizer que eu também me incluí ali naquele grupo, né? Did we travel? Nós viajamos. A Edinalva e o Edinaldo viajaram ontem, né? Então, se eles me perguntaram, teacher, did we travel yesterday? Eu vou responder, no, we didn't. Nós aqui, eu não. Vocês sim. Então, como é que eu respondo quando a pessoa me pergunta com nós, mas eu quero dizer que eles, eu não, mas as pessoas, né, que fizeram uma pergunta assim, vou responder com you. Então, se Edinaldo ou Edinalva me perguntaram, teacher, did we travel yesterday? Eu vou responder, yes, you did. Vocês viajaram. Ok? Viajaram não, estavam chegando de algum lugar, né? Então foi isso, não. E com they, resposta, did they study? Yes, they did. No, they didn't. Vocês viram que para todas as pessoas eu usei did. E agora a gente vai ver o he, she, it, que também usa did. Did he travel? Yes, he did. No, he didn't. Did she study? Yes, she did. No, she didn't. Did it make a mess? Eu tô falando de um cachorrinho, de um gatinho. Did it make a mess? Ele fez uma bagunça? Did it make a mess? Yes, it did. Fez uma bagunça. No, it didn't. Não, não fez. Ok? Então, observem aqui duas coisas. Primeiro, a pronúncia do did com o pronome na pergunta, que é sempre, né? Você sempre vai juntar. Segundo, se a pergunta foi feita com did, a resposta curta eu sempre posso fazer com did, tá? Lembrando que perguntas com resposta curta são aquelas que começam com did. Se a pergunta começa com what e com when, ela já não tem resposta curta, né? Você vai precisar elaborar um pouquinho mais a sua resposta. Mas isso a gente vai estudar na Lesson 6. Continuando, going on. Olha aqui uma frase, né? Uma pergunta já mais completinha. Did you
study English yesterday? Auxiliar, o verbo did, que é o auxiliar do futuro. Desculpa, do passado, vai ser sempre ele, tá? Então, did. Sujeito, you. Verbo, study. E complemento, English, yesterday. Então, English é o objeto, né? O que foi estudado. Yesterday é um marcador de tempo, é um advérbio de tempo. Going on. Did you study English yesterday? Did Mary buy books last week? A Mary, ela comprou livros semana passada? Então, mesma coisa. O did é o nosso auxiliar. Sujeito é aqui a Mary. Buy é o nosso verbo. E os complementos. Books, que é o objeto. E last week, que marca o tempo. Então, did Mary buy books last week? Yes, she did. No, she didn't. All right? Agora, antes de passar para cá, que eu já fui passando, sorry, a gente vai dar uma olhadinha nesses marcadores temporais. São palavras que mostram, né, o momento do passado em que a ação aconteceu. Lá no livro de vocês, na página 33, acho que é a página 33, né? Deixa eu olhar aqui. Yes, tá vendo? 33, a gente tem alguns. Esse material, eu vou tocar aqui do material digital, eu sei que às vezes para vocês fica meio baixo, mas tem lá no Cyber Audio, ok? Quando for exercício de listening, que não tem no Cyber Audio de vocês, eu vou tocar de outro aplicativo. Então, ouçam. Yesterday. Yesterday morning. Yesterday afternoon. Yesterday evening. Last Sunday. Last Monday. Last night. Last month. Last year. Então, aqui a gente tem o yesterday, que é ontem. Aí, se eu quiser ser mais específica, né? Quer dizer, ontem de manhã, ontem à tarde, aí eu vou colocar o complemento. Vamos repetir? Yesterday. Yesterday. Yesterday morning. Yesterday afternoon. Yesterday evening. Very good. Last quer dizer passada, última. Então, Sunday é domingo. Last Sunday, domingo passado. Monday, segunda. Last Monday, segunda passada. Então, vamos lá? Last. Last. Last Sunday. Last Monday. Last night. Last month. Last year. Last year, que é o ano passado, mês passado, noite passada. Então, esses aparecem muito nas perguntas de passado, porque eles marcam tempos, né, momentos no passado. Agora, aí na página 33 ainda, tem uma listinha aqui, né, de verbos e que vocês precisam... Deixa eu parar de compartilhar, né, foi muito pequena. Aqui, que a proposta é que sejam construídas perguntas, usando os verbos e complementos que estão aqui, mais o marcador de tempo. Então, eu vou fazer um exemplo aqui, vou fazer 2, e você vai fazer aí 3. Você vai escolher 3 ações e fazer as perguntas para mim, tá bom? Essas perguntas você vai me mandar em formato de áudio, ok? A gente vai vê-las como áudio. Você grava lá a sua pergunta e manda para a teacher. Então, eu fiz uma combinação aqui. Da primeira linha, get to work. Não usei school, não. Usei work, early. E o dia que eu vou usar é yesterday. O marcador de tempo que eu vou usar é yesterday. Vou perguntar com you. Então, did you get to work early yesterday? Did you get to work early yesterday?
O outro que eu fiz é o read a book, já está lá no final, né? O terceiro de baixo para cima. E a expressão de tempo que eu vou usar é last night, noite passada. Did your best friend read a book last night? Aqui eu usei um outro sujeito, né? Eu usei o best friend, seu melhor amigo. Então, did your best friend read a book last night? Esse tipo de pergunta aqui, quando a gente vai responder, é bom tomar um cuidadinho. Você pode, primeiro, responder usando o best friend ainda, né? Você só vai precisar mudar aqui esse possessivo, que de your vai virar my. Então, se eu perguntar para você, did your best friend read a book last night? Você pode responder, yes, my best friend did. Yes, my, o your vira my, best friend did. Vamos lembrar que a gente só vai trabalhar com resposta curta aqui, tá, gente? Não tentem as longas, porque read mesmo é verbo irregular, ele vai ganhar uma conjugação toda diferente. Então, did your best friend read a book last night? Yes, he did. Yes, he did. Agora, se eu quiser usar he, she ou it, eu também posso. Agora eu tenho que tirar tudinho aqui, tá? Vai sair o your, vai sair o best e vai sair o friend. Tudo isso aqui é pronome. Tudo isso aqui é sujeito, desculpa. Tudo isso aqui é sujeito. Então, quando eu for colocar o pronome, eu vou tirar tudo. Então, did your best friend read a book last night? Yes, he did. No, he didn't. E assim vai, ok? Very good. Então, vocês vão fazer, né, as 3 perguntas, a gente fez em aula ontem, e vocês podem me mandar os áudios, que aí eu vou ouvir, né, vocês perguntando. E depois, na página 34, vocês têm um exercício aqui, né, falando do Adam. Olha aqui o Adam. Tem o livro de appointments. Appointments são compromissos. Então, tem o appointment book dele aqui para dezembro. E vocês vão elaborar essas perguntas. Só que aqui, ao invés de tempo que está sendo dado em yesterday, né? Eles estão usando a data. Lembrar que quando a gente usa a data, a gente vai usar números ordinais, né? Então, November 2nd, hoje é October 20th, então vai ser sempre com os ordinais, e a preposição que eu vou usar é on. Então, vamos dar uma olhada aqui. Letter B. These were Adam's appointments for last December. Appointments são compromissos. Então, esses eram os compromissos do Adam para dezembro passado. Based on them, baseado neles, ask and answer the questions, follow the model. Follow the model, siga o modelo. Então, vamos lá? Aqui tem o calendário dele todinho e uma coisa que eu quero que vocês observem. Quando tem um tiquezinho, um check, é porque ele fez aquilo. Ele tinha um compromisso e o compromisso aconteceu. Quando tiver um X, é porque o compromisso não aconteceu. Então, se perguntar, a resposta vai ser negativa, tá bom? Olha aqui o modelo. Did Adam buy the German book on December 5th? Então, did Adam buy the German book on December 5th? Ele comprou o livro de alemão dia 5 de dezembro? No, he didn't. Porque, ó, tá no calendário, mas tem um X, tá vendo? Quer dizer que ele não fez o que ele tinha que fazer. Então, você pode fazer, faz lá, né, independentemente. E lá no grupo do WhatsApp, eu coloquei a chave-resposta. Já tá lá, porque eu passei para o pessoal que fez ontem, tá bom? Então, você faz sem olhar e depois você copia. E depois você corrige, desculpa. E se tiver dúvida, gente, hoje à noite você me fala, tá bom? E para terminar, a última coisa que a gente fez ontem foi o listening, né, da página 35. Listen to Annie talk about her busy day yesterday. Match her activities to the time she did them. Então, aqui tem uma série de atividades que a
Annie fez ontem, né? E aí a gente vai... Deixa eu compartilhar aqui com vocês para eu ler. E vocês vão até já ver alguns verbos sendo flexionados, né? Porque aqui, como está o verbo completo, alguns verbos já estão flexionados. Então, listen to Annie talk about her busy day. Busy, então o dia foi cheio de atividades, foi um dia busy. Watch, match é fazer a correspondência, her activities to the time she did them. Então, aqui foi o que ela fez naquele dia. Had another meeting, ela teve outra reunião, another quer dizer outra. Answered emails, ela respondeu e-mails. Had lunch, ela almoçou. Had a meeting, ela teve uma reunião. E wrote a report, ela escreveu um relatório. Aqui, por essas frases, você já tem uma amostragem de alguns verbos no passado. Tem verbo regular, o answer, tá vendo? Ele ganha ED. Answer, answered. Então, ele ganha ED. Isso é a regra, é o que acontece com a maior parte dos verbos. Had já é um verbo irregular. Have é o presente. Had é o passado. Então, o passado de have é had. E write, que é escrever, vira wrote. Escrito, escreveu. Agora, o que tem de bom? Ai, Titi, mas agora o inglês vai começar a conjugar verbo também? Sim, mas o inglês só conjuga o verbo uma vez, ou seja, você coloca no passado e aquele verbo no passado vai servir para todas as pessoas. Não é como o português que a gente tem que ficar trocando para cada pessoa um verbo diferente. Ok? Certo? Então, vamos lá, eu vou compartilhar aqui com vocês agora o áudio, vou usar um aplicativo diferente, que o som fica um pouquinho mais alto, tá bom? Eu vou tocar 3 vezes, e como vocês estão aí com o vídeo, vocês podem, né, voltar e coisar, ok? Então, vamos lá, tá aberto aqui. Lesson 5, page 35. C. Listen to Annie talk about her busy day yesterday. Match her activities to the time she did them. Yesterday, I had a very busy day. I had a meeting at 8:45. At 12:30, I had lunch with some prospective clients. At 2 p.m., I answered a lot of emails. At 3:15 p.m., I had another meeting, and at 5 p.m., I had to write a report. Mais uma vez, second Lesson time. 5, page 35. C. Listen to Annie talk about her busy day yesterday. Match her activities to the time she did them. Yesterday, I had a very busy day. I had a meeting at 8:45. At 12:30, I had lunch with some prospective clients. At 2 p.m., I answered a lot of emails. At 3:15 p.m., I had another meeting, and at 5 p.m., I had to write a report. Vai passar agora a Lesson terceira, third time. Page 35. C. Listen to Annie talk about her busy day yesterday. Match her activities to the time she did them. Yesterday, I had a very busy day. I had a meeting at 8:45. At 12:30, I had lunch with some prospective clients. At 2 p.m., I answered a lot of emails. At 3:15 p.m., I had another meeting, and at 5 p.m., I had to write a report. Ok? Lesson 5. Já, agora já deu. Não, mas porque vocês estão aí podendo, né, voltar quando quiserem. Então, agora eu vou mostrar o script e vou mostrar as respostas. Se você ainda precisa ouvir mais uma vez, volta lá e ouve de novo, tá bom? Então, let's go. Deixa eu abrir aqui. Vamos primeiro ver o script. Olha o que a Annie está falando. Yesterday, I had a very busy day. I had a meeting at 8:45. At 12:30, I had lunch with some prospective clients. Prospective quer dizer, uma pessoa que está ali, né?
potenciais, prospective clients. At 2 p.m., I answered a lot of emails. At 3:15 p.m., I had another meeting, and at 5 p.m., I had to write a report. Então, né, esse aqui foi o dia dela. Então, 8:45, she had a meeting. 12:30, she had lunch. 3, she answered email. Desculpa, 3 não, 2. 2 p.m., she answered emails. 3:15, she had another meeting. And 5, she wrote a report. Ok? E foi aí que nós paramos ontem, tá bom? Então, tudo o que aconteceu ontem, vocês já estão por dentro, já estão sabendo. Na aula de hoje, a gente vai fazer o progress check. Eu também não corrigi homework, vou corrigir na aula de hoje. E tem uma atividade lá de homework que a gente não fez e que eu acho que eu vou fazer na aula de hoje também, porque eu acho que teve uma que eu não pedi, né, na página 87. Talvez tenha alguns que a gente ainda faça, ok? Então, é isso. Bye, bye, guys. See you tonight.